Dando continuidade ao último vídeo, nós vamos agora encontrar o valor dos esforços solicitantes a partir do método das seções. Nós vamos passar algumas seções no nosso pórtico, saber os valores dos esforços nessas seções, e aí no próximo vídeo a gente vai traçar o diagrama tanto de esforço normal, quanto de esforço cortante, quanto de momento fletor dessa estrutura. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Prof. Carol Grossi e vou te acompanhar ao longo da sua graduação nas matérias da Engenharia de Estruturas. Então vamos encontrar os esforços solicitantes nas seções. Bom, então nesse pórtico aqui, o que a gente tem? No método das seções, a gente precisa estabelecer alguns pontos-chave para que eu consiga desenhar os diagramas. Geralmente, esses pontos são o que a gente chama de descontinuidades na estrutura. O que seria uma descontinuidade? Um apoio é uma descontinuidade, porque ele está colocando ali uma força, né? Uma força aplicada é uma descontinuidade. Um momento aplicado é uma descontinuidade. Uma troca de sentido da barra, então no pórtico a gente tem trocas de sentidos, uma hora a gente tem um pilar, outra hora a gente tem uma viga. Então essa troca de sentido também é uma descontinuidade. Cargas distribuídas também são descontinuidades. Então, por exemplo, nesse caso, quais seriam as seções que eu escolheria para traçar o diagrama? Eu teria que fazer uma seção exatamente no apoio, e aí identificar o que está acontecendo ali. Uma seção um pouco antes da rótula, e com isso eu pego a descontinuidade tanto da troca de barra quanto da carga distribuída. Eu não preciso fazer uma seção aqui no meio, tá? Então, carga distribuída, geralmente a gente tem que fazer no início e no final. Depois eu pegaria um bem depois aqui da rótula, que aí eu tô indo para outra parte da estrutura, para a viga. Lá em C, antes de quebrar a barra, em C depois, na carga pontual, antes e depois, e lá terminando no apoio em D, ok? Existem algumas coisas que facilitam o desenho quando a gente já tem um pouco mais de prática para fazer essas análises, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai fazer todos esses pontos e depois eu vou fazer um vídeo específico mostrando quais são as simplificações que a gente pode ter, tá? Então, vamos lá fazer todas essas seções. Pelo método das seções, é interessante que a gente lembre que eu só preciso traçar a seção e olhar para um dos lados da estrutura. Eu não preciso olhar para os dois. Geralmente eu vou olhar para o mais fácil, tá? Então, por exemplo, quando eu corto aqui em A, eu posso olhar ou para baixo, para o apoio, ou para cima, e aí eu tenho que pegar a estrutura inteira. Obviamente, a gente vai olhar para baixo, que é mais fácil, né? Então, eu passo um corte em A e eu olho para baixo. Esqueço tudo que está acontecendo para cima. O que vai aparecer aqui? Então, eu vou chamar esse corte de seção S1, tá? Então, vamos desenhar aqui nossa seção S1. Eu passei o meu corte bem pertinho do apoio e eu olho para baixo. Então, é como se eu tivesse um pedacinho muito pequeno aqui, aproximadamente zero, porque eu estou bem no apoio, tá? Então, o que eu tô vendo? Eu tô vendo uma força de 0,33 para baixo. E eu tô vendo uma força de 4,5 para direita. O que o método das seções diz, né? Que se a estrutura ela está em equilíbrio como um todo, qualquer seção também obrigatoriamente deverá estar em equilíbrio, ok? Então, toda vez que eu passo uma seção, eu preciso afirmar que essa seção esteja em equilíbrio. Eu preciso escrever forças que mantenham essa seção em equilíbrio, tá? Essas forças são os nossos esforços internos. Então, eu vou escrever de azulzinho para vocês verem que são os esforços que aparecem aqui no corte. Como que a gente vai equilibrar isso? Se eu tenho 0,33 para baixo, para isso aqui estar em equilíbrio e não começar a andar para cima ou para baixo, eu preciso de 0,33 para cima. Se eu tenho 4,5 para a direita, eu vou precisar de 4,5 para a esquerda. Em relação ao momento,
A força que poderia fazer momento aqui seria a de 4,5, que está paralela à seção, porque eu preciso de uma distância perpendicular, ó, uma distância de perpendicular. Eu estou fazendo o somatório de momentos, quando a gente vai fazer na seção, a gente considera bem aqui passando na seção, tá? Só que eu acabei de falar para vocês que essa distância é muito pequena, né? Então é como se a gente pegasse o 4,5 e multiplicasse por zero. Então, nesse ponto, a gente não precisa do momento para que isso esteja em equilíbrio. Não tem como isso aqui rodar. É como se eu tivesse várias forças em torno de um ponto. E aí eu não tenho movimento de rotação, tá? Relembrando, o que é o esforço normal? É a força perpendicular à área. Força normal é força perpendicular à área. Ó. Se eu tenho uma área aqui, a força normal é essa força perpendicular à área. Essa área é a nossa seção transversal, que está representado aqui, como se eu estivesse olhando de cima, tá? Se eu estivesse, ó, olhando aqui de cima. Opa, fiz o olho do lado errado, né, gente? Eu sempre erro esse olho, mas eu não sou arquiteta. Isso, olhando de cima, tá? Então, a força que está saindo da seção é a força normal. Então, nesse caso, a nossa normal na seção S1 é o 0,33. Por convenção de sinal, quando a normal sai, ela é positiva. Quando ela entra, ela é negativa. Então, no caso, a gente tem mais 0,33 quilonewtons. A força cortante é a força tangente à seção, ó, é essa força. O 4,5 aqui para o nosso caso, é sempre a força tangente, a força paralela à seção, tá? Bom, a convenção de sinal dele já é mais chatinha, né? A convenção de sinal da cortante diz o seguinte: se a cortante tende a girar no sentido horário em torno da seção, ela é positiva. Se ela tende a girar no sentido anti-horário, ela é negativa. Professora, como que eu vou ver se essa força está rodando horário ou anti-horário? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a força e tentar fazer com que ela passe para o outro lado da seção. Só que para ela passar para o outro lado da seção, ela tem que ir na direção da setinha dela. Ela não vai dar ré, ela vai de frente, tá? Então, o que aconteceria aqui? Se essa força tentasse pular a seção, contornar a seção pela setinha, ela ia fazer isso aqui, ó. Contornei a seção, né? Contornei a seção num giro anti-horário. Aí você pode colocar os seus dedos no sentido do giro desse desenho que você fez. Seu dedão ficou para fora. A gente viu no último vídeo que dedão para fora é anti-horário. Então, essa cortante aqui está fazendo um giro anti-horário. Então, por convenção de sinal, ela é negativa. Então, a nossa cortante, que aqui a gente chama de V, mas talvez vocês vejam como Q também, tá? Pode ser. A nossa cortante V S1 é igual a menos 4,5 e agora começou a chover e eu não faço a menor ideia como vai ficar esse barulho no vídeo, gente. Me perdoem, mas eu preciso fazer isso hoje. Bom, e aí a gente viu que o momento na seção S1 é igual a zero. Vamos passar para a nossa seção S2. Na seção S2, agora eu vou um pouquinho mais rápido. Vocês já entenderam qual que é a convenção de sinal de menos no momento fletor, né? Quando a gente chegar ali, nós vamos conversar sobre o momento fletor. Então, ó, eu vou cortar em B e vou olhar ou para cima ou para baixo. Nesse caso, eu vou olhar para baixo. Eu ainda não vou querer pegar esse pórtico todo, tá? Então, eu vou entrar aqui na minha seção S2, que é um corte imediatamente antes da rótula. Então, ele vai pegar os 3 metros inteiros, ele vai ficar só um pouquinho antes da rótula, tá? Então, aqui está a nossa seção, ele vem e pega tudo antes da rótula. O que eu vejo? Eu vejo essa força de 0,33, essa força de 4,5 e essa força distribuída de 3 quilonewtons por metro. Eu não quero trabalhar com a força distribuída, eu vou trabalhar com a resultante equivalente, que é 9 quilonewtons por metro, né? 3 quilonewtons vezes 3 metros, tá?
aplicada no meio do vão. Se você quiser relembrar como que funciona as cargas distribuídas, entra nesse vídeo aqui, beleza? Bom, eu tenho que continuar com o equilíbrio. Então, aqui eu tenho que garantir o equilíbrio em x e em y e que essa estrutura não rotacione em torno de nenhum ponto. Vamos lá de novo. Se eu tenho 0,33 para baixo, eu preciso de 0,33 para cima. Agora, na direção x, complicou um pouco, né? Porque eu tenho 4,5 para a direita e eu tenho 9 para a esquerda. Então, quem que está ganhando, né? A esquerda que está ganhando num valor de 4,5, que está sobrando, né? Eu tenho 4,5 empurrando para a direita, 9 empurrando para a esquerda, ou seja, está sobrando 4,5 empurrando para a esquerda. Então, eu vou precisar vir aqui e aplicar uma força de 4,5, de modo que isso aqui esteja agora em equilíbrio. 4,5 mais 4,5 dá 9 para a direita e 9 para a esquerda está em equilíbrio. O momento agora, a gente vai ter que fazer somatório de momentos em torno deste ponto. Eu sempre faço em torno da seção, tá? Você pode fazer em torno de qualquer ponto. Só que se você faz em torno da seção, você exclui tanto o esforço normal quanto o esforço cortante. Então, mesmo se você tiver errado a normal e a cortante, pode ser que você acerte o momento. Então, eu prefiro sempre fazer o somatório de momentos na seção, tá? Então, eu tenho que ver como essas estruturas estão rotacionando a minha peça. O que que eu tenho? 4,5 está a uma distância de 3 metros desse ponto, rodando isso no sentido anti-horário. Ó, dedos na direção da força, palma da mão olhando para o ponto, eu fiquei com o dedão para fora, sentido anti-horário. No valor de 13,5. Então, eu tenho 13,5 rodando no sentido anti-horário. O 9, por sua vez, está numa distância de 1,5, rodando no sentido horário, né? Então, seria 9 vezes 1,5, 13,5, rodando no sentido horário. No sentido horário. Bom, o que a gente conclui com isso? Que as forças externas que já estão aplicadas aqui, elas já se autoequilibram em relação aos momentos. Então, eu não preciso de nenhum momento nesse ponto para que essa estrutura não saia rodando, porque as próprias forças já se autoequilibram. Eu tenho 13,5 de momento numa direção, 13,5 no momento na outra direção. Então, não tem um momento sobrando, ok? Então, nesse ponto, o nosso momento também é zero. A gente já poderia sacar isso porque aqui é uma rótula. Na rótula, o momento sempre vai ser zero, tá? Então, a nossa normal S2 é mais 0,33, porque está saindo da seção. A nossa cortante, ó, vamos lá, vou tentar pular a seção. Tentei pular a seção aqui. Na hora que eu fiz isso, eu fiz um giro horário, ó o dedão para baixo, horário. Então, a nossa cortante aqui vai ser negativa, né? VS2 igual a menos 4,5 e o momento igual a zero. Bom, visto isso, agora a gente vai passar para a seção S3. Então, essa aqui seria a nossa seção S2. Vamos passar para a seção S3. Então, a seção S3, agora observem que eu estou na viga do pórtico, tá? Eu vou continuar olhando para trás, eu não quero pegar essa estrutura toda que está para a direita, eu vou olhar para a esquerda. Só que agora eu estou na viga. Então, como que ficaria o meu desenho da seção S3? Eu vou copiar esse pórtico aqui só para ficar lá embaixo e a gente conseguir acompanhar, tá? Então, na seção S3, eu vou cortar e olhar para a esquerda. Então, eu vou ver o seguinte, eu vou ver aqui o pilar, eu vou ver a rótula e eu vou ver um tiquinho de nada de estrutura. Aqui está a nossa seção S3. Então, eu continuo vendo essa força de 0,33
4,5 e a distribuída aqui de 3 quilonewtons por metro, que tem a resultante dela aqui aplicada no meio do vão, né? Então, aqui, ó, é 1,5, 9 quilonewtons. Bom, o que aconteceu agora? Vocês vão ver que a cortante vai virar normal e a normal vai virar cortante, porque eu quebrei a barra, eu mudei de direção. Então, ó, se eu tenho 0,33 para baixo, para isso aqui ficar em equilíbrio, eu preciso de 0,33 para cima. Se eu tenho 4,5 para a direita, 9 para a esquerda, para isso aqui ficar em equilíbrio, eu preciso de 4,5 para a direita. E em relação aos momentos, observe que se eu fizer momento em torno desse ponto, as únicas forças que fazem momento aqui é o 4,5 e o 9. O 0,33 não faz, porque ele está muito pertinho desse ponto. Então, o 4,5 vezes 3 menos 9 vezes 1,5, a gente acabou de ver que é zero. E isso é outra característica do pórtico. Quando eu quebro, quando eu tenho um nó de pórtico, a não ser que eu tenha um momento livre aplicado exatamente naquele ponto, se eu não tiver nenhum momento livre aplicado aqui, o momento que a viga experimenta é igual ao momento que o pilar experimenta, inclusive em relação à convenção de sinais. Então, se era zero lá no pilar, vai ter que ser zero na viga, tá? Então, como que vai ficar aqui? A nossa normal na seção S3 agora virou 4,5, ó. É o 4,5 que está saindo da seção. Como está saindo, é mais 4,5 quilonewtons. Quem está paralela à seção agora é o 0,33. Então, o VS3 é 0,33. E será que ele é positivo ou negativo? Eu vou tentar passar a seção, né? Dar um upa na seção aqui. Esse giro foi anti-horário. Então, ela é negativa. Menos 0,33. E o momento S3 também é zero. Para eu agora ir lá para o ponto C, eu vou começar a olhar para a esquerda, porque agora eu vou pegar essa estrutura aqui Desculpa, eu vou começar a olhar para a direita. Porque agora eu vou pegar essa estrutura aqui da direita, que é mais simples do que eu ficar pegando todo mundo aqui para a esquerda, tá? Então, na minha seção S4, eu vou olhar para a direita. Então, o que a gente vai ter na seção S4? A mesma coisa que aconteceu ali em cima, ó. Eu vejo o pilar e eu dou uma quebradinha de nada aqui para eu pegar a seção S4 que está na viga, ó, não no pilar. E aí, o que eu vejo ali? Ó? Eu vejo 10 quilonewtons aplicado no meio do vão aqui. Então, aqui é 2 metros e 2 metros. E eu vejo as reações. Eu tenho 0,33 para cima e 5,5 para esquerda. Bom, então, deixa eu só aproximar isso aqui. O que a gente vai ter? Equilíbrio em x, em y e de momentos. Então, se eu tenho 0,33 subindo, para isso aqui ficar em equilíbrio, vai precisar de 0,33 descendo. Eu tenho 5,5 para a esquerda e 10 para a direita. Então, eu estou ganhando 4,5, né? Tem 4,5 para a direita desequilibrado aqui. Então, eu preciso de 4,5 para a esquerda para equilibrar. Agora, eu tenho 10 para a esquerda e 10 para a direita, está equilibrado. Agora, em relação aos momentos. Quem que vai fazer momento na seção S4? A força de 10 e a força de 5,5. O 0,33 não faz momento, porque essa distância aqui é muito pequena, próxima de zero, tá? Então, eu tenho 5,5 vezes 4 metros, 22 quilonewtons vezes metro, girando, ó, no sentido horário. Meu dedão ficou para dentro, ó. Palma da mão para cima,
dedão ficou para dentro. Então, isso aqui está girando no sentido horário. E eu tenho 10 vezes 2, que dá 20, girando no sentido anti-horário. Então, se eu comparar esses dois aqui, ó, a minha estrutura ela está girando no sentido horário no valor de 2 kN vezes metro. É o que sobrou disso aqui, né? Se ela está girando no sentido horário 2 kN vezes metro, eu preciso de um momento no sentido anti-horário no valor de 2 kN vezes metro. Bom, então o que a gente vai ter aqui? A nossa NS4, a normal em S4 é mais 4,5 porque está saindo da seção. A nossa cortante VS4, ela vai ser 0,33 e vamos ver o que ele está tentando fazer? Ela está tentando, ó, passar a seção nesse sentido. Esse sentido é anti-horário, então é menos, deixa eu apagar isso aqui primeiro, menos 0,33 kN. Agora, o momento, tá? No pórtico, a gente vai considerar que momentos positivos tracionam o lado de dentro do pórtico, tá? Então, a gente tem aqui o nosso pórtico. O lado de dentro a gente vai chamar de lado de referência. Esse aqui é o lado de referência. Se o momento tracionar esse lado de referência, ele é positivo. Se o momento comprimir o lado de referência, ele é negativo, tá? Então, o que está acontecendo com esse momento? O meu lado de referência é esse aqui. Então, se eu tenho aqui um momento, o lado de referência, e esse momento está no sentido anti-horário, ele está tentando fazer isso aqui, ele está tentando fechar essa estrutura, tudo bem? Ele está fazendo isso na estrutura. Ó. Coloca a mão de vocês exatamente no pilar que vocês escreveram e tenta fazer isso aqui, e representar o momento. O momento está fechando, ele está comprimindo o lado de dentro. Se ele comprime o lado de referência, ele é negativo, tá? Então, nosso momento MS4 é menos 2 kN vezes metro, ok? Bom, agora a gente vai pegar a seção S5. A seção S5, ela é imediatamente depois do ponto C. É bem pertinho do ponto C, mas no pilar. Então, vai ser exatamente tudo isso que a gente está vendo aqui, só que no pilar, né? Então, a nossa seção S5, ela vai ser isso aqui, ó. Eu tenho 0,33 para cima, eu tenho 5,5 para a esquerda e a minha seção está aqui e eu tenho 10 no meio do vão. Aqui são 2 metros, 2 metros. Então, continua a mesma coisa, né? Se eu tenho 0,33 subindo, eu vou precisar de 0,33 descendo. Se eu tenho 5,5 para um lado, eu vou precisar de 5,5. Ó, eu tenho 5,5 para um lado e 10 para o outro, né? Então, eu estou ganhando aqui 4,5 para a direita. Então, eu vou precisar de 4,5 para a esquerda, igual lá no outro, né? E os momentos? É exatamente a mesma coisa, né? Porque eu continuo com 5,5 vezes 4 e 10 vezes 2. E aqui eu continuo tendo um momento de 2 kN vezes metro. E observe que ele continua comprimindo o lado de referência. Então, o nosso NS5, quem que está comprimindo ou tracionando a seção? Está perpendicular, agora é o 0,33 de novo, né? Menos 0,33. O 4,5, ele tenta pular a seção, no sentido anti-horário. Então, o VS5 é igual a menos 4,5.
E o momento S5 continua menos 2 quilonewtons vezes metro. Bom, agora a gente vai ter a seção S6 e a seção S7, que é um pouquinho antes da carga de 10 e um pouquinho depois da carga de 10. Então, se a gente for ver a seção S6, o que a gente tem é o seguinte: eu estou um pouquinho antes da carga de 10, então eu continuo vendo aqui o 0,33, o 5,5 é para o outro lado, né? O 5,5 e o 10. Opa! E o 10. Só que eu estou um pouquinho antes de 10. Então, aqui eu só tenho agora 2 metros. Vamos equilibrar essa estrutura. Eu tenho 0,33 subindo, preciso de 0,33 descendo. Eu tenho 5,5 para um lado e 10 para o outro, eu vou precisar de 4,5 para a esquerda. Agora o momento vai mudar, né? A única força que faz momento aqui na seção S6 é o 5,5, que faz um momento de 5,5 vezes 2, 11 quilonewtons vezes metro, rodando no sentido horário. Então, vou precisar de um momento no sentido anti-horário, no valor de 11 quilonewtons vezes metro. Esse momento, ele também está tentando fechar a parte de dentro, né? Ele está fazendo assim, ó, ele está encolhendo a parte de dentro. Então, ele comprime, ele é negativo, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A NS6 é menos 0,33, a VS6 continua negativo de menos 4,5 e o momento da seção S6 passa a ser menos 11 quilonewtons vezes metro, tá bom? Bom, a seção S7 é muito parecida, só que é logo depois da carga de 10. Então, eu vou até fazer assim para vocês observarem o que vai acontecer. Então, ó, opa, não queria cortar, eu queria copiar. Então, vamos lá de novo. Então, ó, se eu copiar e colar isso aqui, o que está acontecendo na seção S7? Eu não quero ela antes da carga de 10. Eu quero ela depois, ó. Então, o 10 não vai aparecer. Na hora que eu traçar a minha seção e olhar para baixo, eu continuo em 2 metros, porque eu estava bem pertinho de 10. Só que eu não enxergo 10 mais, ó. Eu estou aqui. Se eu olho para baixo, eu não enxergo a carga de 10 mais. Então, agora, o que a gente vai ter? Preciso equilibrar isso aqui. Acho que nessa altura do campeonato você já consegue fazer isso aqui com o pé nas costas, né? 0,33 para cima, 0,33 para baixo. 5,5 para um lado, de um lado, 5,5 para o outro. E agora, o momento continua o mesmo, ó, 5,5 vezes 2. Então, eu continuo tendo 11 quilonewtons vezes metro. Então, aqui, a nossa NS7 continua 0,33. A nossa VS7 passa a ser mais 5,5. Opa, por que mais, né, professora? Fez sozinha aí. Ó, o 5,5, ele tenta fazer isso aqui para passar pela seção. Esse giro é um giro horário, então giros horários na cortante são positivos, tá? E o momento permanece o mesmo, MS7 no valor de menos 11 quilonewtons vezes metro. Então, agora a nossa última seção é a seção bem aqui no apoio em D, a seção S8. Então, vou fazer o corte e olhar para baixo, porque é mais fácil, né? Igual a gente veio fazendo aí ao longo do vídeo. Então, para a seção S8, o que a gente vai ter? Eu vou fazer um corte bem perto do apoio e eu vou ver o que está acontecendo ali no apoio. Eu sei que eu tenho 0,33 quilonewtons para cima,
5,5 kN para a esquerda. Eu preciso que essa estrutura agora esteja em equilíbrio. Se eu tenho 0,33 para cima, eu preciso de 0,33 kN para baixo. Se eu tenho 5,5 para a esquerda, eu preciso de 5,5 kN para a direita. Então, a nossa normal na seção S8, ela é menos 0,33, porque está entrando na seção. A nossa cortante VS7, ela permanece igual à de cima, está na mesma direção. Então, é mais 5,5 kN. E o nosso... desculpa, escrevi 7 aqui, mas é 8, né? VS8. E o nosso momento na seção S8 é 0, né? Nenhuma dessas forças vai causar momento na seção, já que a gente sabe que essa distância aqui, ela é muito próxima de 0, tá? Eu estou passando bem ali no apoio, no ponto D, tudo bem? Então, com isso, a gente encerra as sessões. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou pegar essas sessões e vou reorganizá-las aqui embaixo, de modo que a gente consiga enxergar todos esses esforços que a gente encontrou, tá? Então, aqui estão todas as nossas sessões com as respectivas normais, cortante e momento. No próximo vídeo, a gente vai traçar o diagrama a partir desses valores. O diagrama nada mais é do que eu colocar esses valores em cima de um desenho que seria um esqueleto, por exemplo, da nossa estrutura, tá? Então, te vejo no próximo vídeo.